Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula, eu quero falar com vocês sobre a construção do paralelepípedo. Bom, a ideia nossa aqui, é basicamente fazer o quê? Usar aí axiomas e teoremas da geometria espacial, e ver como a partir desses resultados a gente pode construir o sólido que a gente conhece como paralelepípedo, Vale destacar que é muito interessante essa construção, essa abordagem que a gente faz a partir dos axiomas, que a gente consegue entender aí o paralelepípedo na sua essência, Ou seja, suas propriedades e características da construção do mesmo, a gente consegue perceber, tipo, todas as propriedades que o paralelepípedo vai ter, em geral, a gente tem uma ideia aí do paralelepípedo, que é o paralelepípedo reto-retângulo, onde todos os ângulos são retos, A gente tem, por exemplo, o cubo, que é um paralelepípedo, Mas a gente sabe que o paralelepípedo ele pode ter ângulos que não sejam retos, pode ter outros tipos de ângulo também, Então, a partir dessa construção axiomática, a gente consegue perceber isso, Bom, então, basicamente, os axiomas que a gente usa para construir o paralelepípedo, é esse axioma aí que você vê no slide, Que diz que por três pontos não colineares passa um único plano. A gente vai usar também o teorema que diz que por duas retas paralelas no espaço passa um único plano e que por um ponto no espaço fora de uma reta a gente pode traçar uma única paralela a essa reta passando por aquele ponto, tá? Então, basicamente aí são esse axioma, esses dois teoremas que a gente utiliza para construir o paralelepípedo. Bom, quais são os ingredientes que a gente precisa para construir o paralelepípedo, Então, além de usar esses resultados, a gente precisa de três ingredientes básicos, E basicamente o que a gente precisa é três segmentos de retas não coplanares que partem do mesmo ponto. Então, a gente precisa aí de um ponto A, um segmento de reta que leva aí até um certo ponto B, tá? A gente vai precisar também de um segmento que eu vou chamar aqui de AC, E um outro segmento aqui que eu vou chamar de AD. Então, esse é o ingrediente, isso é tudo que a gente precisa, para construir o que a gente chama de paralelepípedo, Veja que aqui eu peguei esse segmento de reta aqui um pouco inclinado, justamente para passar essa noção que um paralelepípedo não necessariamente precisa formar ângulos retos, tá? Assim como esse ângulo aqui também não precisa ser um ângulo reto, tá? Pode ser que seja um ângulo reto, pode, mas não tem essa exigência, não. Então, isso aqui é o que a gente precisa, O senão coplanar aqui significa o quê, pessoal? Que se esse segmento aqui, ao invés de estar aqui, ele tivesse, por exemplo, aqui, no plano formado pelas concorrentes AC e AB, então isso daqui não conseguiria formar uma figura tridimensional com isso, Eu teria, se fosse coplanar, quer dizer que esses três segmentos estariam no mesmo plano e isso, no máximo, formaria figuras planas, E o paralelepípedo é uma figura espacial que a gente constrói. Tá? Então, a gente precisa, que esses três segmentos de reta não estejam todos no mesmo plano. E claro que eles se encontram todos no mesmo ponto que eu denotei aqui por A. Tá? Bom, então, como que vai ser o processo de construção, do paralelepípedo? A gente vai aqui primeiro construir a base dele. Tá? A base dele. Para isso, eu vou utilizar como ponto de partida aí esse teorema, o teorema, que diz que por um ponto fora de uma reta passa uma única paralela. Então, eu vou considerar a reta que contém o segmento AC, que é esse segmento aqui, e vou tomar uma paralela dessa reta que passa por B. Quando eu fizer isso, eu vou ter uma reta aqui, Vou ter uma reta aqui, que é a reta que passa por B e é paralela à reta que contém o segmento AC. Então, para eu construir essa reta, eu utilizo aí esse teorema. Tá? Que por um ponto fora de uma reta, podemos traçar uma única paralela. Eu vou fazer o mesmo, só que agora considerando a reta que contém o segmento AB, e tomando a paralela a essa reta, a que passa pelo ponto C. Então, eu vou ter aqui, uma reta aqui que passa pelo ponto C e é paralela ao segmento AB. Tá? Então, a gente constrói dessa forma, essas duas retas aí. Agora, o que acontece aqui, pessoal? Acontece o seguinte, Eu vou usar agora o teorema que fala que por duas paralelas passa um único plano. Então, pela construção que eu fiz aqui, essa reta é paralela a essa. Então, por esse teorema,
a gente sabe o quê? Que por duas retas passa o único plano. Então, existe um único plano que contém essas duas retas. Eu vou usar de novo esse teorema, só que agora para essas paralelas aqui, essa e essa. E aí eu vou ter um segundo plano que vai ser o único plano a conter aí essas duas retas que eu sinalizei por último. Tá ok? Então, veja, eu tenho aqui dois planos agora. Um que contém essa reta e outro que contém essa reta e essa. Mas observa o seguinte, né? Esses dois planos, ambos contêm os pontos A, B e C. O primeiro, porque contém essa reta e essa, então contém o ponto A, B e C. E o segundo, né, contém essa reta e essa, também vai conter esses três pontos, porque esses três pontos estão aí nessas duas retas. Então, eu tenho dois planos que contêm esses três pontos, né? E a gente sabe o quê? Que esses três pontos, eles são não colineares. Porque se eles fossem colineares, a gente teria, por exemplo, esse ponto C em cima dessa reta, né? Ou esse ponto B em cima daquela. E isso faria com que esses três segmentos de reta fossem coplanar. E a gente está assumindo eles não coplanares. Então, o fato desses segmentos serem não coplanares implica que esses dois segmentos de reta aqui são concorrentes no ponto A, o que faz com que esses três pontos A, B e C sejam não colineares, né? E com isso, né, eu posso então, agora sabendo que eles são não colineares, eu posso usar o axioma, né? Que fala que se dois planos contêm três pontos não colineares, esses dois planos, na verdade, vai ser um só, né? Porque existe um único plano que contém três pontos não colineares. Então, quer dizer que os planos que contêm essa paralela e essa, e o plano que contém essa paralela e essa, na verdade, é o mesmo plano. E isso faz, então, com que essas quatro retas da base estejam todas no mesmo plano. Então, a gente tem essas quatro retas no mesmo plano, certo? Tendo essa paralela a essa e essa paralela a essa, né? E como a reta AC é concorrente a AB no ponto A, eu tenho, então, que essa reta, por ser paralela a essa e essa por ser paralela a essa, e as duas serem concorrentes em A, eu tenho, então, que essas duas retas aqui são concorrentes. Se elas são concorrentes, quer dizer o quê? Que elas se encontram exatamente em um ponto. E vai ser esse ponto aqui, tá? Que eu vou chamar de ponto E. Então, eu tenho aqui um ponto E, na qual essas duas retas se encontram, tá? Eu vou omitir essa parte aqui da reta, vou deixar só esses segmentos aí, que é o que a gente vai usar para fazer o paralelepípedo, né? Então, esse é o primeiro passo. Então, eu vejo que eu construí aqui a base do paralelepípedo. Agora, eu vou fazer o quê? Né? Eu vou aplicar de novo o teorema que fala que por um ponto fora de uma reta passa uma única paralela, só que agora considerando a reta que contém o segmento AD e os pontos B, E e C. Né? Então, por B, E e C, eu vou tomar paralelas da reta que contém AD, ou paralelas a AD. Né? Com isso, então, eu vou ter retas paralelas a AD. Então, isso aqui são retas que são todas paralelas a AD, passando por B, E e C, respectivamente. Tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte, né? Aqui, depois desse passo aqui, na verdade, tem duas maneiras de construir, né? Que dá pra gente construir o paralelepípedo, né? Eu vou fazer uma aqui, depois eu dou uma comentada sobre a outra maneira que daria pra gente fazer também usando esses axiomas. Mas o que eu vou fazer basicamente agora é o seguinte, né? Em cada uma dessas retas, né? Essas aqui são retas que continuam para cima e continuam aqui para baixo também, se você quiser. Essas aí são retas, né? Que são todas paralelas a AD. Eu vou fazer agora o quê? Partindo de B, né? O mesmo semiplano aí que tem essa base, o mesmo lado do semiplano que tem essa base, semi-espaço quer dizer, né? Ou seja, o lado de cima do plano, é o mesmo semi-espaço. Eu vou, em cima dessas retas, marcar segmentos congruentes a AD, ou seja, segmentos que têm o mesmo comprimento, né? Então, eu vou pegar o mesmo comprimento de AD, acima de B, aqui no mesmo semi-espaço que está o ponto D, eu vou marcar esses segmentos congruentes. E com isso eu vou obter pontos, né? Eu vou obter um ponto aqui, então, que vai ser um ponto F. Eu vou obter um ponto aqui, que vai ser o ponto H. Aliás, vamos marcar o ponto G, né, para ficar na ordem. E aqui eu vou ter o ponto H. Então, eu marquei aqui segmentos todos
congruentes, né? Segmentos congruentes ao segmento AD. Então, agora, o que acontece aqui, gente? Vamos lá. Eu tenho, né? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ligar, né? Eu vou ligar todos esses pontos aí. Esse é o próximo passo. Então, eu vou ligar esse ponto a esse. Eu vou tomar o segmento de reta esse ponto a esse. Na verdade, aqui, embora eu não coloquei o axioma, a gente vai usar o axioma aqui que diz que por 2 pontos passa uma única reta, né? Então, dado o ponto D e F, eu posso traçar uma reta. O ponto FG, eu posso traçar uma reta. GH, eu posso traçar uma reta pelo axioma, né? E HD, ou DH aqui, eu também posso traçar uma reta aqui, né? Veja que no passo anterior que eu tinha construído essas retas paralelas a AD, né? Eu tomei com o mesmo comprimento. Então, eu sei que esse comprimento é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, essas que a gente vai chamar de arestas depois, né? Eles possuem todos o mesmo comprimento, né? Agora, o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho que esse lado é paralelo a esse, certo? E eu tenho que o comprimento aqui é o mesmo comprimento desse. Então, são paralelos e com o mesmo comprimento, né? Então, para o resultado lá de geometria plana, eu vou concluir o quê? Eu vou concluir que esse segmento aqui vai ter o mesmo comprimento que esse e vai ser paralelo, né? Então, a gente consegue concluir isso a partir da geometria plana. Por quê? Porque eu já justifiquei aqui na geometria espacial que esses 4 segmentos estão todos no mesmo plano, tá? Estão todos no mesmo plano. A gente consegue ver que estão todos no mesmo plano, né? É só você observar que esse é paralelo a esse. Então, existe um único plano que os contém, né? Existe um único plano que os contém. Então, quer dizer que esses 2 segmentos de reta estão no mesmo plano, né? E como esse ponto aqui, o D e o F estão nesse plano, esse segmento de cima aqui também está nesse plano. E como o A e o B estão nesse plano, então esse segmento de baixo também está nesse plano. Aqui eu estou usando o axioma que diz que se um plano contém 2 pontos, então ele contém a reta que contém esses 2 pontos. É um outro axioma que a gente usa também via essa abordagem aqui, tá bom? Então eu consigo concluir com isso, né, que essa face da frente ela é um paralelogramo, tá bom? Paralelogramo, né? E com o mesmo argumento, na verdade, eu consigo concluir que as outras faces todas vão ser paralelogramos também, né? Porque eu tenho sempre, por exemplo, esse lado paralelo a esse com o mesmo comprimento. Então, eu concluo que essa face lateral aqui está no mesmo plano e vai formar também paralelogramos, tá? Então, todas as faces laterais, com esse argumento, a gente tem que elas são paralelogramos. Bom, agora o que acontece, né? Como essa face da frente é um paralelogramo, eu tenho então que esse segmento é paralelo a AB, né? Aquela face de trás lá, ela também é um paralelogramo. E a gente tem uma coisa interessante, né? Eu sei o quê? Eu sei pela construção da base que eu fiz, né? A gente sabe que esse segmento é paralelo a esse. Esses 2 segmentos é paralelo a esse. São paralelos. E como a face de trás é um paralelogramo, a gente consegue concluir isso. Eu tenho que essa aresta traseira superior aqui, ela é paralela à de baixo. Então, essa reta, ela é paralela àquela reta ali. Tá? Então, esse lado e esse lado, essa aresta e essa aresta são paralelas, né? Então, quer dizer o quê, gente? Que se essa aresta é paralela a essa e essa é paralela a essa, quer dizer que aquela de cima lá atrás também é paralela a AB. Então, eu tenho aqui uma transitividade do paralelismo. Então, veja, qual que vai ser minha conclusão, né? Essa era paralela a essa. Aquela traseira superior também é paralela a essa. Se 2 retas são paralelas a uma terceira, elas são paralelas entre si. Então, eu consigo concluir que essa aresta superior traseira e essa aresta frontal superior, ambas são paralelas, né? Elas são paralelas, né? E a gente poderia aqui usar o mesmo argumento também para concluir que essa aresta é paralela a essa, né? Porque também a gente tem ali 2 paralelogramos, né? E a gente vai ter que, né, o AC é paralelo a esse. Como essa face lateral é paralelogramo, isso aqui é paralelo àquilo,
né? Isso aqui também é paralelo aqui, porque a gente tem que essa face à esquerda também é um paralelogramo. Então, todas essas três arestas, né, são paralelas à aresta aqui AC. E se as três arestas são paralelas a AC, a gente conclui então que essa aresta é paralela a essa. Tá bom? Então, eu uso de novo aquele argumento, né? Essa aresta sendo paralela a essa está no único plano, pelo teorema que a gente apresentou aí, que a gente está utilizando ele. E essa aresta é paralela a essa, então também está no único plano. Também está no único plano. Então, esses dois planos, ambos contêm, por exemplo, o ponto DHF. Então, pelo axioma, esses dois planos são o mesmo. E a gente conclui, então, que essas quatro arestas estão todas no mesmo plano. E a gente tem que essa é paralela a essa. E essa é paralela a essa. Então, isso nos leva à conclusão de que essa face superior também é um paralelogramo. E com isso a gente conclui aqui, então, o nosso paralelepípedo, né? A gente fecha, então, a construção do paralelepípedo. E a gente conclui o quê? Propriedade imediata aqui, pela própria construção que a gente fez. A gente conclui que todas as faces de um paralelepípedo são formadas por paralelogramos. Tá? Agora, claro, se aqui, por exemplo, for um ângulo reto e eu considerar esse segmento de reta vertical também fazendo um ângulo reto aqui com a base, né, a gente teria aí então o que a gente chama de paralelepípedo reto retângulo. Né? E mais, se além disso, né, dos ângulos serem todos retos, esse comprimento foi igual a esse e foi igual a esse, esses três segmentos tiveram o mesmo comprimento, né? Ou melhor, esse segmento, esse e esse tiver os mesmos comprimentos, esse paralelepípedo reto retângulo vai ser o que a gente chama também de cubo. A gente tem então formado aí o sólido geométrico que a gente conhece por cubo, né? Então, veja que o paralelepípedo é essa figura um pouco mais geral, né? Enquanto o cubo você precisa ali de algumas condições especiais no paralelepípedo para a gente chamar ele de cubo, tá? Então, basicamente, essa é a construção do cubo, né? Uma outra maneira que daria para a gente fazer também o cubo, né? Seguindo uma construção parecida, né? Então, é a gente ter aqui, só comentando rapidamente, né? Vamos pegar aqui um A, um B e aqui o C. Né? Então eu poderia usar o mesmo argumento que eu usei anteriormente ali para eu fazer o paralelogramo da base. Né? Então eu tomar aqui a paralela que passa por aqui, a paralela que passa por aqui, né? A paralela de AC por B, né? Que eu ia ter esse segmento aqui e aqui eu ia obter um ponto. Né? Lembrando que faltou eu fazer aqui o D. Né? Então aqui eu vou ter o ponto, digamos aí, E. Então eu primeiro faço a base igualzinho eu fiz anteriormente ali. Né? Depois, o que eu poderia fazer agora? Tá? Fazer um pouco diferente. Ao invés de eu levantar diretamente essas três paralelas, eu poderia fazer a seguinte construção. Né? Eu venho aqui agora, né? Por D, eu posso passar a paralela de AB. Então, eu poderia passar aqui a paralela de AB. Né? E por B, passar a paralela de AD. Então, a gente ia ter alguma coisa mais ou menos assim. Veja que, como eu estou no espaço, a princípio eu não sei se tem uma interseção realmente aqui, ou se eu tenho uma reta que esteja na frente da outra. Isso, a princípio, eu não sei. Poderia ser que sim, poderia ser que não, né? Mas o que acontece, né? Como essa é paralela a essa, pelo teorema, essas duas retas paralelas estão no mesmo plano. E como essa é paralela a essa, pelo teorema, essas duas retas também estão no mesmo plano, no único plano. E esses dois planos, com o mesmo argumento que eu tinha feito na base, eu consigo concluir que esses dois planos contêm os pontos não colineares A, B e D. Então, essa face frontal na verdade, ela é formada por um único plano, né? Que eu tenho dois planos que contêm três pontos não colineares. Então, os dois planos são iguais, a conclusão é que esses quatro segmentos de reta que formam essa face frontal, né? Eles estão todos no mesmo plano, né? E como AD é concorrente a AB, assim como eu fiz naquela base, né? A gente consegue concluir que na verdade sim, né? O fato de esse ser paralelo a esse ser paralelo a esse, e junto com
AD concorrente com AB, isso faz com que essa reta seja concorrente a essa e, portanto, ela se intercepte no único ponto, né? Que vai ser exatamente esse ponto aqui, que eu vou chamar de F. Eu vou chamar de F. Né? Então, a gente consegue fazer isso daí. Agora, né, o que eu posso fazer? Agora eu vou fazer o outro lado aqui, né, a face lateral do lado direito. Eu tenho essa base aqui, eu tenho isso daqui. Então, eu vou, por E, tomar a paralela de BF, né? Então, eu tomo a paralela de BF aqui por E. E por F, eu tomo a paralela de BE. Sendo essas duas retas paralelas, estão cada parte paralela num único plano. Aí o mesmo argumento. Esses planos contêm o ponto E, B e F. Então, na verdade, esses planos, pelo axioma, esses planos são o mesmo. Eu concluo, então, que esses 4 segmentos de reta estão todos aí no mesmo plano. Tá bom? Estão todos no mesmo plano. Então, né? E eu vou concluir a partir disso, né? Tendo o paralelismo dos lados opostos e estando tudo no mesmo plano, eu concluo que essa aresta do lado direito aqui, ela também é um paralelogramo, tá? Agora eu uso o mesmo argumento, eu também consigo construir aquela face lá de trás. Aí também, aqui, claro, mesmo argumento depois, eu vou concluir que esse segmento e esse são concorrentes num ponto que eu vou chamar de G, né? Aí depois sim, eu tomo paralelas de novo agora. Essa reta paralela a essa, né? Eu tomo essa paralela passando por C e tomo essa paralela a E passando por G. E obtenho essas duas retas. Também consigo concluir que essas duas retas são concorrentes num ponto que eu vou chamar de H. Agora aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? A minha ideia vai ser o que agora? Tomar por H a paralela de AC, né? Aqui eu tenho o ponto A. Então, eu vou tomar por H a paralela de AC. Quando eu fizer isso, eu vou vir com uma reta aqui, que é paralela a AC. Tá? Só deixar certinho aqui, esse ponto C é esse ponto aqui. Tá? AC. Num primeiro momento, pessoal, eu não sei se essa reta aqui, ela cruza a reta que contém AD. Eu não sei nem se cruza a reta, e mesmo que cruzasse a reta, eu não sei se essa reta viria exatamente em cima desse ponto aqui, a princípio. A gente não sabe disso, tá? Por quê? Porque eu construí essa reta aqui sendo paralela daquela, né? E a de cima sendo paralela à de baixo, tá? Então, num primeiro momento, eu não sei se essa reta é paralela a essa para colocar as duas no mesmo plano. Aí sim eu ia conseguir fazer com que essa reta aqui cruzasse essa, tá? Mas o que a gente sabe aqui, né? A gente tem algumas informações, né? Essa reta aqui, eu tomei ela como sendo paralela dessa. Paralela dessa. Né? E essa reta aqui é paralela àquela. Mas se a gente voltar de trás para frente, veja, essa reta é paralela a essa. Essa, por sua vez, é paralela a essa. E essa, por sua vez, é paralela a essa. Então, pela transitividade do paralelismo, eu consigo concluir o quê? Que essa reta, ela é sim paralela a essa. Então, eu tenho essa reta paralela a essa e essa paralela a essa. Então, de novo, existe um plano que contém essa e essa. Existe um plano que contém essa e essa. Né? E esses dois planos que eu acabei de considerar, ambos contêm quem? Ambos contêm o ponto A, o ponto C e o ponto H. Então, ambas contêm esses 3 pontos, né? Por quê? Porque um dos planos que contém essa reta e essa. Então, contendo essa reta de cima, contém esse ponto. Contendo a reta de baixo, contém o A e o C. Já quando eu olho para essa reta e essa, contendo essa reta aqui, contém H e C. E contendo essa reta aqui, contém o ponto A. Então, esses dois planos, na verdade, eles contêm o ponto A, C e H. Usando o axioma, se dois planos têm, como por 3 pontos não colineares, passa um único plano, usando o axioma, a gente consegue concluir que, na verdade, né, esse segmento de reta, esse, estão todos aí sempre no mesmo plano. Se estão todos no mesmo plano, não tem jeito. Eu sei que essa reta aqui, né,
ela vai sim cruzar a reta que contém AD em algum ponto. Mas veja que conforme eu já desenhei aqui de propósito dessa forma, né? Por quê? Porque não é porque cruza nessa reta num ponto que vai ser exatamente aonde? No ponto D que a gente tem aí, né? Sei lá, será que poderia ser um ponto I que eu tenho aqui? Será que I é igual a D? Veja que para fechar aqui o paralelepípedo, a gente precisaria que fosse, né? Bom, como que a gente faz para analisar isso, né? Veja que com essa construção que eu fiz, eu obtive um novo segmento aqui, ó, que vai ser o segmento que tem o comprimento vindo de I até A, certo? E isso vai formar o quê? Vai formar um paralelogramo, né? Então, se eu pego aqui o IA, o HC, o AC e o IH, isso forma um paralelogramo que forma essa face lateral aí, né? Essa face lateral. E como é um paralelogramo, o comprimento aqui vai ser igual ao comprimento aqui. Como a face traseira é um paralelogramo também, então o comprimento aqui é igual ao comprimento aqui. A face lateral é um paralelogramo, então esse aqui tem esse mesmo comprimento, né? E a face frontal também é um paralelogramo, então esse comprimento aqui é igual ao comprimento do AD. Então veja, o AI e o AD estão ambos em cima da mesma reta, partem do mesmo ponto e têm o mesmo comprimento. Então não tem saída. O ponto I ele está exatamente em cima do ponto D, ou seja, ele vai ser o próprio ponto D, né? Então, na verdade, quando a gente traçou esse segmento aqui, né, a gente não sabia disso ainda, mas agora a gente sabe que ele cai exatamente em cima de D, e com isso a gente fecha aí o nosso paralelepípedo, né? Bom, eu sei nesse paralelepípedo o quê? Que a base é um paralelogramo e todas as faces laterais são paralelogramas. Será que a face superior é um paralelogramo? Né? Isso também não é difícil ver, a gente pode até aproveitar e fazer a mesma análise que a gente fez no de cima, né? Esse segmento de reta aqui é paralelo a esse, porque a face lateral é um paralelogramo, e esse aqui é paralelo a esse. Então eu tenho que aquele de cima é paralelo a AB, certo? Como a face frontal também é um paralelogramo, o DF também é paralelo a AB. Então veja que ambos, esse lado e esse lado aqui, né? Essa aresta, na verdade, essa aresta e essa, ambos são paralelos a AB. Então eles são paralelos entre si. Né? Então eu concluo que esse lado, essa aresta é paralela a esta aresta. Certo? Eu posso usar o mesmo argumento, eu consigo concluir que esse cara aqui é paralelo a esse também. Tá? E aí eu tenho que cada uma cada par de paralelas desse que eu acabei de considerar está num único plano. Esses dois planos contêm, por exemplo, DHF, 3 pontos não colineares. Então eu consigo concluir aí que esses planos, né? Esses dois planos são, na verdade, o mesmo plano e as 4 arestas superiores estão todas no mesmo plano. Estando as 4 arestas superiores no mesmo plano, sendo esse paralelo a esse e esse paralelo a esse, a gente conclui que essa face superior é um paralelogramo, então. Com isso, então, a gente conclui que todas as faces do paralelepípedo são formadas por paralelogramas. Beleza? Então, isso aqui seria aí uma maneira alternativa aí da gente construir o paralelepípedo também usando aí os resultados e axiomas. Ok? E aí, claro, né, tem aquela mesma discussão de antes, né? Se for ângulos retos, você vai ter o paralelepípedo reto-retângulo. Se os 3 segmentos que eu comecei tiver o mesmo comprimento e for tudo ângulo reto, o paralelepípedo vai ser o famoso cubo que a gente tem, tá bom? Bom, pessoal, então o que eu queria falar com vocês nessa aula era basicamente isso. Espero que vocês tenham aí compreendido essa construção, né? E tenha compreendido a importância, né, da gente fazer essa parte axiomática, né? Fazer essa parte axiomática para construir a geometria espacial, porque é a partir desses axiomas que a gente consegue construir os objetos que a gente estuda na geometria espacial, né? A gente viu já que dá para construir a pirâmide, né? Agora a gente construiu o paralelepípedo, depois a gente vai construir o prisma, né? E assim por diante a gente consegue construindo aí os sólidos da geometria espacial. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado aí por ter assistido essa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido acompanhar. E até uma próxima oportunidade. Abraço a todos. Até mais.